já tem administração pública que já realiza suas licitações com base na 14133, porque desde 1º de abril do ano passado já pode, né? Mas tem administração pública que ainda está esperando ficar só a 14133 como regra obrigatória para começar a fazer. O fato é que a gente começou a corrida. O tempo urge, né? E a gente precisa realmente dominar o conteúdo aí da 14133 para poder estar pronto para a virada ali no dia 1º de abril do ano que vem. Bom, pessoal, esse painel é um painel que eu ministro aqui na Unipública já há mais de um ano. Então, a gente transita por ele aí conversando sobre essas pessoas que trabalham com a 14133. Tem muita gente, né? Quem são essas pessoas? A gente tem o grande ator, né? O grande novo ator, que é o agente de contratação, a gente tem o pregoeiro, a gente tem um membro do controle interno. Tem 3 termos dentro da regra para a autoridade. A gente tem os gestores e os fiscais de contrato. E a gente tem os membros do controle interno. Estes são os atores com papéis destacados. Tá? Mas é possível a gente ter aí particulares que vão prestar serviço para a administração, a exemplo dos terceirizados, entre outras pessoas. Então, vamos começar nossa fala mostrando para vocês uma análisezinha simples de conteúdo que eu fiz da regra, jogando os termos. Porque quando eu fui convidada para fazer esse painel, a primeira pergunta que eu me fiz, quem são esses agentes listadores? Quem são essas pessoas? Não é verdade? E aí, esse númerozinho que tem aqui do lado do termo, quantas vezes essas pessoas foram mencionadas. E, às vezes, a menção não está em relação ao ator, mas está em relação à função. Então, é por isso que tem mais gente do que o que está aqui. Tá bom? Então, vejam. A gente tem o agente de contratação mencionado 6 vezes dentro da Lei 14.133. A autoridade competente mencionada 18 vezes. A equipe de apoio 3, o pregoeiro 1, a autoridade máxima 3 vezes, os agentes públicos 7 vezes, vamos ver quem é agente público, a comissão de contratação 5 vezes, o fiscal de contrato 3 e o gestor de contrato 1. Tá? A gente tem, né, ainda o assessor jurídico, o controlador interno, porque a menção está sempre ao controle interno, então é sempre ao setor ou à função e não ao ator. Tá? Os licitantes, que são os particulares que vão participar dessa relação negocial com a administração pública, os subcontratados, porque a subcontratação também foi disciplinada pela Lei 14.133, e os garantidores, que vão ser pessoas aí que podem dar garantias para os contratos, a exemplo de seguradoras, que podem surgir na relação contratual. Esse gráficozinho, em forma de filtro, ele vai mostrar para a gente quantas vezes, né, ou com que frequência, na verdade, não quantas vezes, mas com que frequência esses atores são mencionados. Então, vejam, isso ajuda a gente a ter pistas sobre as funções que foram disciplinadas na regra. Então, a autoridade competente é o termo mais mencionado dentro da nova lei de licitações e contratos. Assessoramento jurídico é o segundo termo, tá? O mais mencionado. Depois vem controle interno. Vejam que tanto em assessoramento jurídico quanto em controle interno, a menção não é o ator, a menção é a função, né? Assessoramento jurídico, controle interno. Então, sempre que vocês quiserem fazer uma pesquisa na 14.133 com relação às atividades do controle interno, procurem pelo termo controle interno. Vocês não vão encontrar auditor, né? Vocês não vão encontrar controlador, vocês vão encontrar controle interno. A menção é a função. Como é que eu faço, Fernanda? Pego uma versão do Word da regra, geralmente eu baixo no Planalto, vou lá e busco a versão compilada. E aí, vocês jogam no Word e dão um Ctrl L, vai aparecer ali um espaço, você digita a palavrinha e procura, tá? E aí o Word já vai direcionando vocês para todas as vezes que a regra for mencionada, que a palavra for mencionada ali na regra, né, o termo. Agente de contratação, que é o novo ator,
também é comentado bastante. Comissão de contratação, também é comentado, é disciplinado ali. Autoridade máxima, a gente vai ter que saber quem é a autoridade máxima, quem é a autoridade superior, quem é a autoridade competente. São os 3 termos que a regra usa para designar pessoas que têm uma função ali hierárquica superior no processo de compras, a equipe de apoio e o fiscal do contrato. Vejam que o gestor nem está aí, né? E o pregoeiro. Pessoal, significa que o pregoeiro vai trabalhar mais que o agente de contratação, tá? Porque o pregoeiro foi mencionado uma vez, salvo engano, lá no parágrafo 5º do artigo 8º, de hipótese alguma, tá bom? De hipótese alguma. A regulamentação, a frequência com que a regra menciona os agentes listadores, nada tem a ver, pelo menos em relação ao pregoeiro e ao agente de contratação, com relação à quantidade de funções que ele desempenha, ou em relação ao pregoeiro e à equipe de apoio, que é mais comentada do que o próprio pregoeiro, tá? Às vezes, a estabilidade de uma regra ou de um instituto costuma levar a gente a uma regulamentação menor. A impressão que eu tenho em relação ao pregoeiro é essa. Porque agora, a nova lei, ela deixou as novas modalidades licitatórias, né? E 3 modalidades, 4 velhas, né? Porque tem o concurso, tem o leilão, mas tem a concorrência e o pregão. Sumiu tomada de preços e convite. Não tem mais tomada de preços e convite. E o pregão, considerando o aprendizado da administração pública ao longo desses anos, ele dá o tom da conversa. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Ele dá o tom da conversa. Então, muita coisa já se sabe em relação ao pregão, e o pregão serviu para a normatização como um todo. Acabou-se falando pouco do pregoeiro e um pouquinho mais desse ator novo aqui, ó, tá? Que surgiu agora na 14.133, que é o agente de contratação. Mas eles têm funções equivalentes, vai mudar o certame, tá bom? Vai mudar o tipo de licitação. Essa classificação aqui, ela é minha. O que esses agentes licitadores vão fazer? Quais são as funções deles? Então, eles vão planejar a licitação. Planejamento agora é princípio que consta do artigo 5º da Lei 14.133. Eles vão também realizar as atividades de controle, já vamos falar sobre esse controle. Eles vão tratar de atividades procedimentais, quer dizer, operacionais, o fazer a licitação, tá? O cuidar do dia a dia do contrato administrativo. Eles vão tratar das atividades executoras do contrato e dos instrumentos equivalentes, a rotina, a gestão. Eles vão dar atividades de suporte e de assessoramento, como, por exemplo, o terceiro, que pode ser contratado para isso em algumas situações, tá? Como é o caso do controle interno e como é o caso do assessor jurídico, que vai ser muito acessado agora para dar esse suporte. E tem as atividades negociais tocadas ao pregoeiro, atividades negociais tocadas ao agente de contratação, atividades negociais tocadas muitas vezes ao gestor ou ao fiscal do contrato diante do encontro ali de um problema que precisa de uma solução, tá? Então, esses agentes licitadores, vejam que eles vão atuar no todo da compra pública. E nessa, digamos assim, nessa miscelânea de atribuições, nesse monte de coisa para fazer, a gente ainda vai ter que pensar em algumas coisas, como, por exemplo, no princípio da segregação de funções. Quem já milita com as licitações públicas há mais tempo sabe que a segregação de funções ela era sempre colocada como um princípio a ser seguido, né? Mas, diante ali dos quadros reduzidos das unidades administrativas, das pessoas políticas, a segregação de funções era deixada um pouquinho de lado para se trabalhar com aquilo que se tinha. Então, era comum o pregoeiro ser também um contador e parar ali as atividades dele e fazer um pregão, né? Ou trabalhar numa secretaria de saúde, parar as atividades dele e ali fazer um pregão. Agora, os princípios, eles estão expressos dentro da Lei 14.133. A gente